Fala galera, vamos começar a nossa segunda aula sobre a ferramenta Figma. Vamos continuar onde a gente parou aqui. Queria aqui no final, tudo bem? Bom, a gente parou aqui no frame, né? Então a gente criou um frame, que é uma tela. A gente criou um elemento aqui quadrado, tá? Vamos continuar trabalhando em cima desse elemento quadrado aqui, tá bom? Muito bem. Quando a gente aproxima esse elemento quadrado, algumas coisas a gente já consegue ver legal aqui. Primeira é as marcações do lado, ó. Então a gente consegue com a outra coisa legal, quando a gente aperta aqui, ó, aperta esse botãozinho e segura, ó, tá vendo que a mãozinha fica fechadinha, ó, lá, ó, ela fica fechadinha, ó. E aí, se eu seguro, ó, eu consigo arrastar, tá bom? É esse mesmo efeito aqui, ó, tá vendo essa mãozinha aqui, ó, é a mesma coisa, tá vendo? Só que é só a gente apertar aqui o Ctrl e segurar que a gente faz esse efeito. Muito bem. Então aqui ó, eu consigo, ó, mexer o meu objeto na minha mexer a minha tela, né? E não mexer o objeto dentro do meu frame. Beleza? Olha, aqui então a gente consegue diminuir o objeto, né? Do ladinho, ó. Então tem a ferramentazinha, ó, tem a barrinha pro ladinho, ó. Tem a barrinha para baixo, tem a barrinha pro lado. Ó, conforme a gente vai mexendo no tamanho, ele vai te dando o tamanho desse objeto, 88 por 83. Esse tamanho, pessoal, é esse mesmo tamanho aqui do ladinho, ó. Tá vendo aqui do lado? Eu tô com o objeto retângulo selecionado. Então aqui, ó, tá o W e o H, tá vendo? Então aqui é a largura dele, tá bom? E a altura, ó. Então aqui, ó, se eu clicar na largura, ó, eu consegui arrastar pro lado, ó, o objeto, tá vendo? Ó, clico e arrasto, ó, ele vai por aqui. Então eu consigo arrastar por aqui e eu consigo arrastar por aqui também, ó. Clico no Wzinho, ó, e arrasto. E posso colocar um valor direto também, ó, 150. Já aumenta, tá vendo? E aqui é a mesma coisa para a altura, ó. Então eu consigo aumentar a altura e consigo colocar um valor também diretamente. Então, eu posso colocar 100%, ó, vai ficar um quadrado perfeito aqui, 100%. Tá vendo? Como eu falei na aula passada, o x e o y é a posição desse meu objeto, tá? Da onde ele está, ó, da onde ele está posicionado. Perceba que o quadrado não está dentro do frame. Então, olha só, se eu colocar o quadrado aqui em cima, ó, ele vai estar na posição 0 e 0. Por quê? Ele está no x, posição x. Então, o x e o y aqui é a posição. Então, é o x, olha aqui, ó, o x é o eixo horizontal e o y aqui é o eixo é, vertical. Tá vendo? Então, o x aqui está 43, ó, porque ele está aqui embaixo, dentro dessa área do frame, tá vendo? Se eu tirar ele para fora, perceba que ele ficou agora x menos 501 e 33, porque ele está nessa posição dentro daquela área de trabalho enorme do Figma, lembra? Então, essa posição aqui que vocês estão vendo é a posição do objeto dentro do objeto do frame ou de outro objeto ou da área de trabalho do Figma que ele tiver, tá bom? Legal? Aqui aproxima novamente, ó. Aqui é o eixo de rotação do objeto, ó. Tá vendo? Então, rotation. Então, aqui eu consigo colocar os 180 graus. Deixa eu colocar ele aqui maior para a gente poder ver. Ó, 0 grau, 180 graus. Ó, deixa eu botar aqui. Enquanto você volta tudo, tá bom? Sempre. Tá? Deu. Deixa eu botar aqui. Então, vou colocar aqui, ó, 90 graus, ó. Ele colocou 90 graus, tá vendo? Ó, 180 ele volta, 0 ele volta, tá vendo? Ó, 25 graus. Então, aqui a gente consegue controlar o grau. E aqui do lado é o rádio, tá bom? O rádio a gente consegue controlar ele por aqui, tá vendo? O que que é o rádio? É esse arredondamento da borda, ó, do objeto, ó, tá? Das pontas do objeto. A gente consegue fazer por aqui, tá vendo? Ó, Ctrl Z. E ou, quando a gente vai no objeto, ele já aparece aqui, ó. Tá vendo esse pontinho? Ó, é rádio. Você só clica e arrasta, ó, tá vendo? Ele já vai criando para você o arredondamento. Então, é muito comum a gente criar esses elementos arredondados, fica bonito, né? Beleza? Bacana. Muito bem. Falar um pouquinho rapidamente aqui sobre constraints, né? A gente tem aqui
a posição. O constraint é a posição fixa desse objeto dentro do objeto que ele está. Então, esse quadrado está dentro do frame, certo? Se eu pegar o frame e arrastar, ó, perceba que o objeto não está sendo modificado lá dentro, certo? Olha só. Por quê? Porque esse cara ele está fixo no topo e à esquerda. Ó. Agora, se eu, olha só, veja bem, deixa eu voltar aqui. Olha só, eu mudei a posição dele para centro. Ó. Então, ele vai estar posicionado ao centro e ao top. Perceba que agora, quando eu abrir, ó, o meu, o meu frame, eu mudar o tamanho dele, ó, perceba que o objeto ele vai sendo direcionado junto, tá vendo? Então, basicamente, resumindo bastante, o constraint é a posição do objeto dentro desse outro objeto, que é o frame, como é que ele vai se comportar quando esse objeto for modificado, o objeto maior, o objeto que está englobando ele, né? Então, aqui o frame, então o constraint é isso, como que esse objeto retângulo vai se comportar quando esse cara aqui, o frame, for modificado. Essa regra vale para todo objeto que tiver um dentro do outro, tá bom? E que você consegue fazer outras modificações. O frame, ele não é um objeto clicável diretamente, tá bom? Para você clicar no frame diretamente, igual eu estou fazendo aqui, ou você vai aqui pelo ladinho esquerdo, clica no frame, ou você aperta Ctrl, clicou, aí você consegue, tá vendo? Só pelo frame diretamente eu não consigo, só no quadrado. Ó. Então, para eu clicar no frame, eu vou por aqui, lado esquerdo, ou eu aperto no Ctrl. Aí eu consigo selecionar. Ó, agora, ó, tá vendo? Eu não tinha colocado o constraint. Aqui eu coloquei à direita e ao top. Então agora, se eu colocar, ó, tá vendo que ele tem um comportamento diferente. Se eu colocar agora para baixo e ao centro, olha só. Agora, quando eu abaixo, ó, ele vem junto também. Tá vendo? Ele está abaixando junto. Então, isso aqui vocês façam testes, tá? Para vocês verem o comportamento. Tem várias opções aqui, não dá para a gente ver todas na videoaula, senão vai ficar uma aula muito extensa. Vou voltar aqui ao left e ao top, ó, que ele, essa geralmente ela vem padrão, porque o que acontece? Quando o objeto maior ele é modificado, ó, se ele tiver left top, ele não é modificado, ele não recebe nenhum, ele não se movimenta, ele não fica responsivo, ele só vai ficar responsivo se a gente colocar aqui as outras opções, ó. Então, por exemplo, ó, tem essa opção aqui, por exemplo, de left e right, ele vai ficar à direita ou à esquerda. Conforme a gente modificar, ó, o lado, qualquer um dos dois lados, ó, o objeto ele vai crescer junto, ó, tá vendo? Então, essas modificações aqui são importantes para vocês entenderem como é que os objetos vão ser responsivos, né? Então, às vezes você cria aqui um frame e você quer que quando ele for para um monitor lá de 22 polegadas, ele vai ter que ser responsivo. Responsivo aos objetos se organizarem para que aquele se comporte diferente de acordo com a tela do usuário. Então, se ele tiver uma tela de 22 polegadas, ele vai se comportar de uma forma. Numa tela de 15 polegadas, como é o meu notebook aqui, de outra forma. E assim por diante, tá bom? Então, explorem essa parte de constraints aqui, ela é bem importante. Continuando, tá? Aqui a gente tem a nossa layer, tá? Então, aqui, eu vou deixar essa parte de layer para depois, vamos começar com os mais básicos aqui, tá bom? Então, vou aproximar de novo o meu objeto. Fio. Fio é as cores do objeto. Vou colocar minha carinha aqui para lá. Fio é a cor. Então, clicou na cor. A cor, ela pode ser colocada por aqui, ó. Só basta eu arrastar. Aqui é a minha paleta, ó. Então, eu vou mudar a paleta para verde. Aqui eu mudo de verde, ó. Azul, azul. Tá vendo? Ó, rosa, vermelha e assim por diante, tá? Aqui embaixo, olha, é a transparência do meu objeto, ó. Se eu colocar ele 100%, vai ficar 100% transparente, ó. Aqui ele é mais ou menos transparente, tá vendo? Então, aqui eu dou uma transparência. Esse porcentagem é o tanto de transparência que ele vai ter. Aqui 100% ele não tem nenhum transparente. Então, 100% é quanto de visualização daquele objeto você vai conseguir ver. Esse código aqui, ó, C4202A, é o código da tabela X, tá? Esse código aqui é o código de cor que a gente mais utiliza dentro da área de design. Bom, tem outros códigos, ó, o código RGB, que é o código para
red, green e blue, né? Todas as cores são formadas por vermelho, verde e azul. Então, aqui é a cor, isso aqui é a cor do vermelho, do vermelho, essa aqui é a cor do verde, ó, essa é a cor do blue, né? Tem essa aqui do CSS, tem essa aqui, tem várias outras tabelas, mas o que a gente mais usa por padrão é essa tabela X. Essa aqui, esse código é importante, pessoal, para quando você quiser passar uma cor para uma pessoa, eu quero uma cor muito específica. Então, essa aqui, por exemplo, que cor é essa? Não sei, né? É um vermelho, um escuro, sei lá. Você passa essa cor aqui para a pessoa e ele vai saber exatamente qual cor é essa, tá? Aqui, documento Colors aqui, ele vai te dar quais cores eu já usei nesse meu projeto, tá bom? Aqui do ladinho, aqui nessa primeira opção, são as cores, né? Fixas, tá vendo? Ó? Cores sólidas. E do lado, ó, são as cores gradiente, ó. Então aqui eu consigo criar cores gradientes. Então aqui, ó, a primeira cor é a parte, ó, aqui do meu gradiente, que seria a parte de cima, e essa aqui é a minha cor para o meu gradiente de baixo, ó, tá vendo? Então aqui, essa é a posição do meu gradiente. Ó, aqui é a cor clara, aqui é escura. E aqui ele está fazendo o gradiente, tá vendo? E aqui eu consigo controlar o gradiente, a posição dele, ó. Você vai ficar mais embaixo, você vai ficar mais em cima, e assim também por diante, ó. Tá vendo? Mais preto, tá? Então, explorem essas opções aqui também para vocês ir brincando e vendo as opções. A gente tem o gradiente linear, a gente tem o gradiente radial, tá vendo? Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui eu coloco duas cores, mesma coisa. E aqui eu controlo também, ó, o tamanho do radial, a posição dele, ó, certo? A gente tem o angular e a gente tem o diamond, tá? Então explorem e brinquem aí para vocês verem. Aqui a gente tem também a imagem, tá? Então o Figma trabalha com imagens, então eu vou colocar uma imagem dentro desse meu quadrado, ó. Então eu vou escolher uma imagem aqui qualquer. Deixa eu baixar, ver se eu tenho. Vou baixar uma imagem aqui rapidamente. Sei lá, imagem. If. Vou colocar aqui o logo do if. Vou baixar essa imagem aqui, guardar imagem e imagem, salvar, explorar de trabalho. Pronto, certo? Então, lá agora Choice, vou lá em Downloads, na hora de trabalho, né? Então, por exemplo, ó, então agora, ó, eu peguei aquela imagem, eu peguei uma imagem PNG, então ela não tinha fundo, tá vendo? Então agora o meu ícone, o meu quadrado tá com aquela imagem lá dentro dela, ó. Olha que legal. Então aqui eu criei uma imagem, peguei uma imagem PNG, né? Ela não tem fundo, ó. Então ela vai ficar com esse, né, de acordo com a minha posição aqui. Eu consigo trabalhar algumas modificações aqui também, ó, na imagem, consegui fazer algumas modificações, explore essas opções também. Vou colocar uma imagem aqui de 100, ó, que é uma imagem, outro tipo de imagem, então você vai mudando a imagem aqui, certo? Então, um outro exemplo também, tá vendo? E assim por diante, que a gente consegue rotacionar a imagem, tá? Aqui, esse fio e fit é a posição da imagem dentro do quadrado. Fio, ela pega a resolução da imagem normal e adequa lá dentro. Então, como essa imagem está com a resolução maior, ó, então eu teria que deixar o quadrado maior. Mas aqui eu posso colocar fit, ela se adequa, tá vendo? Então, tem opção crop e title. Então, explorem essas opções aí também para vocês verem. Legal. Aqui a gente consegue trabalhar um vídeo, mesma coisa. Coloca vídeo aqui, igualzinho, trabalha com imagem. E perfil seria isso aqui. Até o suficiente para vocês começarem, tá bom? Segunda ferramenta que eu quero mostrar para vocês é a ferramenta Stroke, que é borda. Tá vendo? Stroke é a borda. Aqui eu cliquei nela, já apareceu uma bordinha, tá vendo? Aqui é a largura da borda, ó. Então você pode colocar racinho pro ladinho ou você pode colocar um número específico, tá vendo? Aqui a borda vai ser a posição da borda no objeto, ó, tá vendo? Então aqui ela está inside, tá vendo que a borda foi feita para dentro do objeto, ó. Então, tá vendo a linha aqui azul, ó? Ó, a linha azul está aqui, ó, e ela está feita por dentro, ó. Se eu colocar ela centralizada, tá vendo que ela ficou no meio, no meio da borda, tá vendo? Ó? Então, metade para o lado azul direito e metade para o esquerdo. E outside ela fica para fora da linha azul, a marcação do objeto, tá bom? Certo? Aqui, então, é a bordinha, aqui é a cor, tá vendo? A gente consegue colocar a cor também, diferente. Aqui a gente consegue colocar só aonde vai ter borda, ó.
Então, eu consigo colocar somente no topo, embaixo, do lado esquerdo, toda, né? Por padrão, ela é bem alta e a gente consegue customizar também isso. Olha lá, consegue dizer onde que ela vai ficar em cada posição, a largura dela. Ó. Então, eu posso colocar na posição aqui, ela vai ficar na posição lado esquerdo, vai ficar com a posição 6, tá vendo? Então, a gente consegue fazer uma personalização bem legal também de bordas também, tá? Então, explorem aí e façam e vejam as opções, tá bom? A gente consegue fazer sólida, que é a linha ou ela quadrada, tá vendo? A gente consegue customizar também, tá vendo? E assim por diante, tá bom? Muito bem. Uma coisa legal também aqui é o seguinte, ó. Esse objeto, ele tá com a borda, certo? Se eu vier aqui, ó, no olhinho, ó, e clicar no olho, a borda some. Perceba que a borda está aqui. Só que o que que esse olhinho faz? Ele mostra a borda e mostra, ó. Tá vendo? Então aqui, eu vou se eu mandei apresentar, ó, na apresentação ele também some, tá vendo? A borda some na apresentação também, tá? Então, quando a gente quer somente deixar lá aquele elemento, só que eu quero só que ele parar de ser visível, a gente clica no olhinho. Se eu clicar no mais, ele vai excluir a borda, ó. Aí a borda some, tá vendo? Que o stroke agora não fica nenhuma borda, tá vendo? E eu posso criar outras bordas, ó. Eu posso criar essa outra borda e eu posso deixar uma borda mostrando outra borda, ó. Então, eu posso ter várias bordas para o objeto e eu mostro somente aquela que eu quero, tá? E aí, para o menuzinho, ele exclui aquela borda. Show? Beleza? O outro, para a gente finalizar essa aula, para não ficar muito grande, eu queria falar sobre o efeito de sombreamento, que é os effects, tá vendo? Efeito, então, o mais comum que a gente trabalha bastante é o drop shadow, tá vendo? Então, aqui é o efeito de drop shadow. Aqui ele já vai colocar as opções de X e Y, ó, o tamanho da borda, ó, se a gente colocar aqui 10, ó, tá vendo que a sombra cresceu 10 para baixo. Se eu quiser ela colocar por lado, ó, 10, ó, ela vem criar para o lado também, ó. Tá vendo? Então aqui ela está maior para esse lado, então aqui basicamente seria o efeito de iluminação, né? Blur aqui é o efeito de borramento da sombra, ó. Se eu colocar zero, tá vendo que não fica esse efeito borrado, ó. Se eu colocar o blur, ó, fica borradinho, tá vendo? Tá? Então explore essas opções aqui também, ó. Aqui para a gente aumentar a borda, ó, aumentar a sombra, tá? Na dimensão dela. E acho que é isso. E adicione cor. A sombra pode ter uma cor também específica, ó. A gente pode colocar uma cor vermelha na nossa sombra, tá bom? Funciona da mesma forma, o olhinho some a sombra, que eu excluo a sombra. Aí a gente tem efeitos aqui de sombra interna, tá? Inner Sheldon, aqui Drop Sheldon. Aqui efeito de borrar a borda, tá vendo? Então, ó, ficou um efeito blur no objeto, tá? Ele tá bem borradinho o ladinho dele. E esse background eu nunca utilizei, eu acho. Nem sei o que ele faz, para ser bem honesto. O que a gente mais usa é o Drop Shadow, tá bom? Que por fim, vale a gente falar, a gente consegue exportar esse elemento, esse objeto, tá vendo? Então eu clico no objeto, a forma que eu quero exportar ele, ó, PNG, JPG, SVG, que a gente usa muito para que é objeto vetorizado, né? SVG e PDF. E aí, clica ali em Export, ele já vai baixar. Ele baixou para mim o retângulo que eu criei, ó, tá vendo? Beleza? Então, para essa live hoje, a gente conseguiu, então, criar aqui usar uma forma, né, um elemento, e a gente conseguiu, então, ver as opções dele. Aproximadamente, a gente vai ver o restante dos elementos aqui e falar um pouquinho sobre plugins, tá bom? Por isso, por hoje é só, valeu.